Alô, venho-vos falar aqui sobre crenças limitantes, sobre nós acreditarmos também mais em nós para construirmos aquilo que nós queremos no fundo, trabalharmos a partir daí e não destas crenças limitantes. E hoje, de facto, este tema surgiu-me porque eu estava no ginásio e eu aproveito sempre para ouvir alguns vídeos, alguns podcasts desta área sobre este tema, algumas dicas também. Não estou há muito tempo aqui nas redes sociais a trabalhar e, portanto, a partilhar também a minha mensagem convosco. E de facto surgiu-me enquanto eu estava a ouvir um vídeo, porque há momentos em que nós, e especialmente aqui este mês de agosto, que acaba sempre por ser um mês mais parado para o negócio e tem muitos altos e baixos, e eu tenho alguma necessidade de ir sempre também vendo estes vídeos para me manter aqui focada no meu objetivo, naquilo que eu estou a construir. E vem-me à cabeça, de facto, que há uns tempos atrás estes obstáculos me derrubariam com muito mais facilidade, ou seja, dei por mim a pensar que algumas destas crenças limitantes que eu já tive, e já vos vou falar um bocadinho mais sobre elas e sobre este conceito de crença limitante, mas de facto eu consegui, tenho vindo a conseguir desconstruir essas crenças e provar a mim própria que nem sempre esta verdade que nós construímos como a nossa verdade, ela é a verdade e vai acontecer dessa forma. Portanto, dei por mim de facto a pensar que bom, porque todo este processo de aprendizagem para mim, da criação do meu próprio negócio, de ter mudado de carreira, estar aqui a trabalhar como coach, tem-me feito de facto perceber que nós somos capazes de muito mais daquilo que nós pensamos. E esta questão das crenças limitantes, ela tem muito que se lhe diga. E antes de mais, desconstruir aqui um bocadinho o que é isto das crenças limitantes e das crenças potenciadoras, digamos assim. Uma crença não tem de estar ligada obrigatoriamente a um conceito de religião, uma religião ou algo que nós seguimos, passando o termo religiosamente, ok? Uma crença basicamente é algo em que nós acreditamos e acreditamos como certo e não questionamos. Portanto, foi algo que nós aprendemos, que nós vivenciamos de uma certa forma, e muitas vezes as crenças vêm exatamente porque nós temos necessidade de pertencer a grupos, nós pertencemos a vários grupos durante a nossa vida, seja na escola, seja no desporto que nós fazemos, a nossa família, portanto são tudo grupos em que nós temos necessidade de nos identificarmos e pertencermos a este grupo e obviamente de amarmos e sermos amados. Portanto, esta necessidade de corresponder ou quase que aceitarmos as crenças das outras pessoas vem muito daqui. Portanto, elas são construídas ao longo da nossa vida, não é uma coisa que eu hoje penso e amanhã é uma crença, portanto, da mesma forma que não as desconstruímos, obviamente, de um dia para o outro, de facto elas são construídas ao longo da vida e por isso mesmo é tão difícil desconstruí-las mais tarde. E vou-vos dar um exemplo que eu acho que é a forma mais fácil de vos explicar este conceito de crença limitante. As crenças não são todas limitantes, ok? Ou seja, nós temos coisas em que acreditamos que nos vão potencializar e que nos vão fazer acreditar, de facto, que somos capazes de atingir um objetivo específico, de atingir o sucesso, e que não nos vão permitir desistir de um sonho, etc. E depois temos crenças que de facto são limitantes e nos bloqueiam, e que quando refletimos sobre elas, desculpem, está um bocadinho de barulho aqui nesta rua para variar, como eu estava a dizer, e quando falamos sobre elas e quando refletimos sobre elas, de facto, já não fazem neste momento tanto sentido para nós, se calhar já fizeram um dia, portanto, é sempre bom estas reflexões, como eu vos tenho vindo a dizer desde o primeiro vídeo e desde a primeira interação aqui, porque de facto as coisas vão mudando, a nossa vida não é estanque e as nossas crenças, felizmente, também não. E eu acho que a primeira vez que eu tive consciência de uma crença limitante foi na altura do secundário, ali algures entre o final do secundário e entrar na faculdade, porque no secundário eu mudei de escola
e eu fui para uma escola um pouco mais, vamos dizer, conceituada, ou com a maior parte dos alunos tinham médias muito interessantes e enfim, estamos a falar de secundário, 10º, 11º e 12º. E portanto eu comecei a sentir, como é que eu vos hei de explicar? Alguma diferença, porque eu nunca fui uma pessoa de estudar não sei quantas horas por dia, eu nunca fui uma pessoa de me dedicar só à escola, portanto nessa altura eu queria também explorar, fazia muito desporto, tentava estar com muitos amigos, comecei a trabalhar aos 16 anos, portanto aqui no 11º, 12º também não tinha 100% de disponibilidade para a escola e no entanto nunca fui má aluna. Mas comecei-me a perceber, de facto, que as pessoas me julgavam um bocadinho, porque eu tinha notas medianas, tinha 14, tinha 15, 16, mas não era aluna de 20. E na realidade, no secundário, eu não me lembro de alguma vez me esforçar para ser aluna de 20, a verdade é essa, porque não fazia parte daquilo que eu queria obter, ou seja, eu sabia qual era o curso que eu queria na faculdade, sabia qual era a média, e portanto eu consegui equilibrar aqui as coisas de forma a conseguir fazer tudo, e conseguir estudar e conseguir viver a vida. E além disso, eu nunca senti muita necessidade de me arrar, e sentia que tinha as coisas estruturadas, mas alguns entre o 11º e o 12º ano eu comecei de facto a sentir aqui alguma diferença e algum julgamento por parte dos meus colegas. E comecei a ouvir comentários como não sei se vais conseguir entrar na faculdade, devias pensar melhor, porque as tuas notas não são assim tão boas, o que é que te leva a crer que vais ter sucesso na faculdade se não tens agora? E aqui a noção de sucesso para mim era diferente daquela pessoa, mas de facto eu fazia parte deste grupo, eu fazia parte de um grupo de pessoas que tinham 18, 19, 20, portanto... para eu pertencer a este grupo, quer dizer, não era aqui uma condição, porque também já eram meus amigos e minhas amigas há muito tempo, mas de facto eu sentia esta diferença. E a verdade é, eu entrei na faculdade, não tive qualquer problema a entrar na faculdade, tive uma média boa, mais do que suficiente, e entrei em Psicologia na altura, mais do que suficiente para aquilo que eu pretendia. E ainda assim eu continuei a ouvir alguns comentários destes e na verdade... no meu ambiente familiar eu também já vinha a sentir, e também já vos falei nisso no outro vídeo, já vinha a sentir aqui alguma pressão, digamos assim, a este nível, ou seja, vindo eu de uma família em que nem toda a gente teve a oportunidade de estudar, fazer faculdade, tirar um curso superior, eu sinto e senti sempre que tive que provar muito para conseguir, de facto, que as pessoas acreditassem mais em mim. Portanto, esta crença de que se eu não estudasse mais, se eu no secundário tinha sido uma pessoa com notas medianas, que na faculdade iria continuar a ser uma pessoa com notas medianas e que não ia conseguir ter sucesso na minha carreira porque tudo está interligado, de facto eu comecei a construir esta crença para mim, ou seja, eu comecei a inferiorizar-me e a dizer a mim própria que a verdade é: tu és uma aluna mediana, portanto, pronto, vais também ser uma pessoa que em termos profissionais vai ser mediana, nunca vais atingir aqui Eu acho que na verdade nem nunca pensei em atingir um resultado extraordinário, no fundo eu só queria quase que provar a mim própria que era capaz, e fui capaz, e eu não ouvi as evidências, e as evidências eram que tudo aquilo que eu queria fazer, eu conseguia fazer, e não tinha de facto nenhuma dificuldade em ter um 18 se eu quisesse ter um 18, e na faculdade tive muitos, felizmente. Portanto, uma crença é isto, é nós, através das nossas experiências, através das pessoas que nos rodeiam, começarmos a acreditar em coisas como verdades absolutas. E estas crenças, lá está, como esta me limitou durante algum tempo, de facto podem nos impedir de atingir outros resultados, porque eles existem, não é? Porque hoje em dia para mim o céu é o limite, mas eu demorei quase 30 anos a chegar aqui e de facto a desconstruir esta crença. E o que é preciso para desconstruir uma crença? No fundo é exatamente fazer o trabalho oposto, ou seja, é ter novas experiências, é ter estas reflexões. No fundo, eu cheguei aos 31 e eu parei e de facto eu quis fazer esta reflexão na minha vida, que é: se
um determinado número de pessoas que eu conheço, que estão perto de mim ou que não estão perto de mim, mas que existem no mundo, teve sucesso e tem uma casa com piscina, consegue ir de férias todos os anos para o outro lado do mundo, porque é que eu não hei de conseguir? O que é que esta pessoa tem que eu não tenho? E de facto eu comecei a fazer este trabalho. E comecei a desconstruir esta crença de que eu não era capaz, porque na realidade comecei a pensar que sempre fui capaz. Portanto, aquilo que eu quis, tirar uma licenciatura, ok, tirar uma pós-graduação, ok, consegui começar a trabalhar na minha área, na altura Psicologia Organizacional e Recursos Humanos, consegui evoluir, consegui crescer e, portanto, aquela crença já não me limitava mais e é isto que eu, de facto, vos quero falar, ou seja, eu acho que o primeiro passo para nós nos afastarmos destas crenças limitantes ou nós começarmos a desconstruí-las e a construir outras através de novas experiências, de facto em primeiro lugar, rodear-nos de pessoas que nos elevam. Também já disse isto no passado, que é pessoas que estão constantemente a desmotivar-nos, a dizermos não, mas isso não é para ti, mas tu vieste de uma família X, vieste de uma família Y, tu não fizeste um mestrado XPTO, portanto tu não podes fazer isso. São pessoas que estão constantemente a evidenciar as nossas limitações, ou aquilo que elas acham que são as nossas limitações, em vez de potencializar as nossas capacidades. Portanto, o trabalho que nós coaches fazemos com as crenças é muito este, é de facto, há aqui uma escolha a fazer, que é eu escolho continuar a acreditar numa coisa que para mim já não faz sentido, com a qual eu já não me identifico, ou escolho adquirir novas experiências e reflexões e pensar de outra forma e de facto construir novas crenças. Eu construí uma nova crença, eu construí a crença de que eu vou construir o meu negócio, que é de facto aquilo que me apaixona, aquilo que eu quero fazer com pessoas, para pessoas, ajudar pessoas, e não vou deixar que os obstáculos me limitem, ou não vou deixar que aquela vozinha que lá no passado me dizia, mas tu não vais ser capaz, porque tu estás sempre na média, tu não consegues resultados extraordinários, eu não vou deixar que essa vozinha me impeça de chegar onde eu quero, porque há uma frase que se lê muito e se usa muito no coaching, que é tu só sabes aquilo que és capaz de fazer quando fizeres e só sabes aquilo que não és capaz de fazer quando esgotaste todas as opções, e isso não existe, ok? Porque existem sempre opções. Nós podemos fracassar 10 vezes, 15 vezes, 20 vezes, as vezes, vocês não imaginam a quantidade de vezes que os grandes cientistas que descobriram que fizeram grandes acontecimentos e que fizeram história, não imaginam a quantidade de vezes que eles falharam. Então, o que eles dizem a eles próprios é todas as vezes que eu estiver a falhar, que eu estiver a cometer um erro, é só mais uma forma que eu sei que não é para fazer, o caminho não é por ali. Então, na verdade, eu não estou a falhar, eu estou a aprender. Portanto, hoje, sabendo disto, eu não vou deixar que aquela vozinha do passado, daquela crença antiga que eu tinha, me limite, e portanto eu vejo as coisas desta forma. Pode ser difícil, é um desafio, tem sido um desafio, mas durante este caminho, e outra coisa que eu também aprendi com o coaching, de facto eu estou a viver os meus valores, eu estou a fazer exatamente aquilo que eu quero fazer, da forma com que eu me sinto, vamos dizer, honrada. Ok, portanto, voltando aqui à questão das crenças, muitas vezes nós dizemos para nós próprios, eu não mereço isto, eu sou má pessoa, então eu não mereço que esta pessoa faça X ou Y por mim, eu não sou bem sucedido, eu nunca vou ser bem sucedido, eu nunca vou ser ninguém na vida. Nós dizemos estas coisas para nós e nós achamos que está tudo bem ao dizê-las, mas a verdade é que nós as interiorizamos e isto transforma-se de facto em limitações, em bloqueios, e leva-nos a ficar estagnados, a não querer fazer nada, porque se eu já sei de antemão que eu não sou bem sucedido, que eu não mereço, que aquela pessoa ou outra pessoa que é muito importante para mim não vai gostar daquilo que eu estou a fazer, portanto se eu já sei isto, para que é que eu vou sequer tentar?
Então nós somos os primeiros a limitar-nos, em vez de nós usarmos. Aquilo que eu comecei a fazer foi exatamente pensar, não, eu vou pegar em toda a estatística da minha vida, tudo aquilo que me diz que aquela crença não é verdade, e vou usá-la. E quando eu estou com uma crença limitativa, é isso que eu faço, eu penso, ok, eu estou a pensar que não sou capaz, ou que isto não é possível, então eu vou pensar em situações do passado que me aconteceu algo parecido, ou que eu fiz algo parecido, e vou perceber o que é que eu fiz aí para conseguir ultrapassar a situação, porque eu já o fiz uma vez, portanto eu vou conseguir fazer a segunda. E se eu não tiver passado por nada parecido, há sempre alguém que passou. E aqui entra outra vez o grupo de pessoas que nos potencializa e que nos ajuda a darmos o melhor de nós em todas as situações. Sejam pessoas próximas, sejam pessoas que nós seguimos, vídeos que nós vemos, livros que nós lemos, pessoas que já fizeram. Hoje em dia eu adoro ler autobiografias, porque aquela pessoa já passou por uma data de coisas que eu estou a passar neste momento, e ela teve sucesso, ela conseguiu. Então como é que ela fez? E se calhar aqui, em vez de eu cometer 30 erros, eu cometo só 25, porque já li alguns e já sei que o caminho pode não ser por ali. Portanto, é pessoas que nos inspirem e que de facto nós consigamos espelhar-nos nelas, e é exatamente este o pensamento, é: se ele conseguiu, se ela conseguiu, porque é que eu não hei de conseguir? O que é que ele tem a mais? E pode ter, muitas vezes, o que é que tem a mais? Tem disciplina, tem foco, tem capacidade de sacrifício. Porque eu não digo que desconstruir crenças não seja um processo com algum sofrimento, como todos os processos em desenvolvimento pessoal. Nós temos é que escolher qual é que é o sofrimento que de facto nós queremos viver. É o sofrimento de estar estagnado e aqui encostado a viver as crenças, coitadinho de mim, que não sou capaz, nunca vou ser bem sucedido, já ouvia desde 1920 que nunca ia ser bem sucedido. Ou então eu sou aquela pessoa que vai ultrapassar, que se vai inspirar em casos de sucesso e que vai lá chegar, e que vai ter foco, e que muitas vezes vai ter mais horas de trabalho pela frente do que o resto das pessoas, mas nós não queremos ser medíocres, não é? Ou seja, nós não queremos estar na média. Se nós queremos estar acima da média e ter resultados extraordinários, nós também temos que nos esforçar para isso. Portanto, aqui, como em quase tudo do desenvolvimento pessoal, é uma questão de escolha e de escolher qual é que é o sacrifício que eu quero fazer. Se é a zona de conforto ou se é, de facto, este sair da zona de conforto, construir novas experiências, construir novas crenças, e isso dá trabalho. E, obviamente, como tudo, é um processo, é uma coisa que nós desenvolvemos. Portanto, os hábitos, a construção de um hábito aprende-se pela repetição. Portanto, não é a fazer uma vez, a pensar uma vez, a refletir uma vez, que eu vou conseguir desconstruir uma crença que eu tenho há 30 anos, ou há 20 ou há 10. Se é uma crença, é uma coisa que está enraizada, que eu vou ter dificuldade em mudar. Portanto, eu vou ter que criar um hábito diferente daquilo que eu tenho agora, para então conseguir criar a tal estatística de, ok, eu consigo fazer isto, eu já mostrei a mim própria que eu consigo e agora eu construí uma nova crença. É um processo, ok? E já vos falei aqui, o primeiro passo para mudar as crenças, na minha opinião, de facto é esta ligação com pessoas que nos potencializam e que nos ajudam e que nos elevam e que nos dizem, mesmo que nos fazem pensar, e às vezes que até nos, vamos dizer, magoam quando nos dizem que nós estamos a pensar mal, ou que estamos na zona de conforto, ou que estamos a ser preguiçosos, ou que estamos a procrastinar. São pessoas que nos vão fazer refletir, e de facto nós às vezes no silêncio, quando de facto estamos no nosso momento, pensamos que aquela pessoa tem razão, se eu quiser mais eu tenho que fazer mais. E então são essas pessoas que nós devemos ter na nossa vida. E nós também podemos ter as outras, ok? Eu não estou a dizer para vocês se afastarem das pessoas todas que não vos elevam. É uma opção. Mas podemos não lhes dar ouvidos. Aquela pessoa pode ter uma opinião. E quando nós começamos a perceber que as opiniões são sempre as mesmas e são sempre negativas, nós não lhes pedimos opinião, nós não contamos as nossas coisas, nós não contamos os nossos objetivos, nós só agimos, e depois ela vai ver por ela mesma, e se calhar ela vai desconstruir a crença dela mais tarde, porque nós lhe mostramos que é possível. Portanto,
é o contrário, não? Em vez de fazermos mal uns aos outros, de facto mal no sentido de nos deitarmos abaixo constantemente, podemos fazer essa reflexão uns com os outros, não é? E obviamente que isso é muito importante, mas sempre num sentido de crítica construtiva, de elevar as pessoas, ok? O segundo passo nas crenças, eu vou-vos dar 3, mas não há aqui nenhuma bíblia nem nenhum método científico para isto, procurar pessoas com conhecimento de causa, ou seja, no fundo são mentores, ok? Está muito ligado ao primeiro e de facto são pessoas que sabem, imagina, vocês querem, tu queres abrir um negócio, pronto, eu agora estou aqui muito focada no negócio porque eu estou a desenvolver o meu, ou tu queres emagrecer 20 quilos e tornar-te uma pessoa mais saudável. Nós podemos ter mentores na nossa vida que são pessoas que, a diferença entre mentoria e coaching portanto, um mentor é uma pessoa que tem experiência, já tem alguns anos de experiência naquele tema que tu queres trabalhar. Um coach vai-te orientar, mas não tem experiência no tema que tu queres trabalhar, ok? Não tem que ter, a abordagem é diferente. Mas um mentor, de facto, pode ser essa pessoa que te inspira, porque ela já passou, ela já tem experiência e ela vai-te conseguir ajudar a tu obter os resultados que tu queres. No fundo, vai-te dar um método, vai-te ensinar aquilo que tu deves ou não fazer. Portanto, se puderes, também é bom teres um mentor. Nesta área de negócios é fundamental, portanto, alguém que te consiga ajudar neste tema que tu estás a trabalhar, mas em todas as outras áreas, portanto, é a mesma coisa que eu ter uma dor e procurar um médico especialista, portanto, eu vou procurar alguém que já passou por e que tem experiência ou que se tornou especialista naquele tema. E de facto a última abordagem é o coaching, porque aqui vou parecer suspeita, não é porque é o meu trabalho, mas de facto o coaching vai-te abrir horizontes também, vai-te dar clareza, vai-te fazer pensar sem dúvida nenhuma, vai-te fazer pensar e refletir sobre o teu objetivo, como é que tu queres atingir o teu objetivo, vai-te fazer viver os teus valores, os teus princípios, aquilo que te move durante este percurso em que tu estás no fundo a caminhar para o teu objetivo, e vai-te dar clareza das opções que tu tens e também te vai dar clareza em relação àquilo que é ou que pode ser ou não uma crença limitante na tua vida, porque é uma coisa que felizmente nós conseguimos identificar muito bem, porque as pessoas que têm crenças, tipicamente elas repetem padrões, portanto, repetem palavras, têm aquelas frases feitas na cabeça, eu nunca isto, eu não mereço isto, eu não mereço aquilo, portanto, nós de facto conseguimos identificar essas crenças e transformá-las em opções, em dar-te de facto uma visão diferente. Não é dar-te, é ajudar-te a pensar numa visão diferente, porque o coaching, o que tem de especial para mim eu não te dou a minha visão, não te dou a minha experiência, nem te digo o que é que tens que fazer, o que é que devias ou o que é que não devias. Eu ajudo-te a refletir aquilo que para ti faz sentido. E muita gente me diz, então, mas eu quero muito transformar alguma coisa, mas eu não tenho um objetivo específico, então eu ajudo-te a criar esse objetivo específico. O coaching é muito isto, são processos de reflexão que te ajudam a ter clareza nas tuas ideias, nos teus objetivos, a construir um plano de ação, a cumprir um plano de ação, porque os coaches andam atrás, os bons. A viver esse plano de ação de acordo com os teus valores, não é só fazer porque sim. Obviamente nós temos que ter disciplina em tudo aquilo que nós queremos fazer, nós temos que ter disciplina, nós temos que ter foco. Mas não vamos fazer só porque sim, não vamos fazer só porque alguém nos disse, nós vamos fazer. Se nós temos um objetivo, aquele objetivo tem que significar alguma coisa para nós. E muitas vezes nós nem sabemos muito bem o quê. Ou é dinheiro, porque eu quero ter um trabalho XPTO porque eu quero ganhar 2.000 euros ou 3.000 euros por mês. Mas o dinheiro não é um valor. Então, o coach ajuda-te exatamente a refletir sobre todas estas questões. O que é que está por trás do facto de tu quereres aumentar a tua renda?
para que é que tu queres aumentar a tua renda? Portanto, aqui é que vem o verdadeiro trabalho do coaching. Portanto, é de facto esta reflexão que é muito poderosa. E em termos de crenças limitantes e em termos de te potencializar, para mim, pronto, eu fiquei fascinada desde que tirei, já era antes, mas desde que tirei a certificação, de facto eu confirmei o quão poderoso pode ser o coaching. Aliás, durante a certificação nós fazemos imensas sessões, umas com as outras e com a nossa coach também. E de facto eu trabalhei todas estas questões e é como se eu tivesse tido um insight, é como se eu tivesse acordado para a vida em algumas coisas e de facto eu chegava a casa a pensar, meu Deus, realmente eu deixei-me limitar por esta ou por aquela pessoa, por aquilo que a pessoa me disse e aquela pessoa nem acrescenta nada à minha vida. Então porquê? Ou para quê? Qual é que é o objetivo? Então é uma escolha, como eu já vos... para vos dizer em primeira mão que desconstruir crenças pode não ser um processo fácil, mas ele é possível, ok? E todos estes temas estão muito ligados. Eu trabalho muito com mulheres com autoestima, autoconfiança, amor próprio, portanto, e muitas vezes este amor próprio, e é por isso que eu também estou aqui a falar de crenças hoje, esta falta de amor próprio também vem de crenças que nos limitam e aliás, vem a escala é enorme, porque se eu não acredito em mim, como é que eu me vou amar? Não é? Portanto, está tudo ligado e às vezes as pessoas dizem mas tu és coach de amor próprio e falas muito de outros temas. Os temas não se conseguem desconectar uns dos outros, está tudo ligado. Portanto, eu tenho que acreditar em mim, eu tenho que desconstruir crenças que me vão bloquear para conseguir ter novas experiências e construir crenças que me vão potencializar e isto é uma pescadinha de rabo na boca. Portanto, para isto, obviamente, dependendo do nível em que eu me encontro, eu preciso de um mentor, de um coach, posso não precisar, mas garanto-vos que o caminho é muito mais fácil. Posso precisar de um psicólogo, ok, e um bom coach quando alguém chega mais fragmentado, digamos assim, a uma consulta, a uma sessão, e vê que há ali muitos traumas, muitas questões não resolvidas e que tem que ir ao passado, aí um bom coach vai encaminhar a pessoa para um processo de terapia, para um psicólogo, para um psiquiatra, portanto poderá haver essa necessidade, ok? Mas de facto o coaching é aqui que entra muito e é este processo de facto estabelecer novos objetivos, estabelecer novas metas, estabelecer um plano de ação que funcione, rodear-nos de pessoas que nos ajudem nisto. Obviamente que o coach é uma grande ajuda porque pelo menos eu faço um acompanhamento durante todo o processo e durante meses a seguir a terminar o processo, portanto é esse o meu programa. E isto vai nos ajudar a não falhar e nós vamos celebrar e nós vamos de facto viver os nossos valores e atingir objetivos, e cada vez que nós atingimos objetivos nós tornamos-nos mais confiantes. Portanto, isto é todo um processo que acaba por ser um ciclo. Ok, à medida que nós nos tornamos mais confiantes, nós também queremos mais, nós continuamos a trabalhar, nós percebemos que o céu é o limite e percebemos o que é que nós precisamos de fazer para atingir determinado resultado, o que é que nós já fizemos, que recurso é que nós já temos e o que é que nós ainda não fizemos e que recurso é que nós ainda não utilizamos que nos vão ajudar de facto a atingir aquele resultado, porque a verdade é, se nós queremos atingir um resultado e continuamos sempre a fazer a mesma coisa, nós vamos atingir sempre o mesmo resultado. É básico, é tão básico quanto isto, é tão simples quanto isto. Portanto, nós temos sempre que nos desafiar, tirar da zona de conforto, seja em que área for. E para não me afastar aqui muito do tema, de facto isto, como eu estava a dizer, está muito ligado. Portanto, quando eu trabalho a questão do amor próprio com as mulheres, que é o meu grande nicho, eu também trabalho estas questões e uma coisa que coaches trabalham sempre são crenças, ok? Portanto, recordando aqui os 3 passos, rodeiem-se de pessoas que vos elevam e que vos potencializam e não que vos limitam e que vos metem mais coisas negativas e mais crenças limitantes na cabeça. Se vocês acharem que faz sentido, e para mim faz todo sentido, procurem mentores, pessoas que já passaram, pessoas que têm anos de experiência, ter um coach, porque
como já vos disse, de facto ajuda-nos muito no processo, ajuda-nos a clarificar e a ter as ideias no lugar, a seguir um plano de ação e a fazer as coisas de forma a fazerem sentido para nós, a respeitarem os nossos valores, ok? Portanto, estes são os 3 passos que eu vos queria falar hoje. E este tema das crenças pode parecer pequeno, mas ele é muito importante, porque nós nos limitamos constantemente por aquilo que as pessoas nos dizem, por aquilo que nós ouvimos, por aquilo que ouvimos na televisão, por aquilo que ficou lá atrás, como no meu caso tinha ficado na escola secundária, que 2 ou 3 pessoas me tinham dito: não, mas tu não vais conseguir porque tu só tens 12 e 13 e portanto tu não vais conseguir ter seguir esse teu sonho que tu tens de ser psicóloga e de... Eu consegui. Ok? E apesar de eu ter conseguido, eu continuei com esta crença para tudo o resto da minha vida, ok? Eu continuei sempre com esta insegurança, com esta sensação de vai haver... E vai, ok? Mas toda a gente vai ser melhor do que eu, porque eu sou só mediana, ou porque eu não sou capaz. Portanto, a verdade é, eu consegui fazer aquilo que eu queria fazer. Se calhar hoje faria de outra maneira, ou não, porque obviamente se tivesse a experiência que tenho hoje e os conhecimentos que tenho hoje, há sempre coisas que nós podemos melhorar, mas a verdade é que nós devemos desconstruir estas crenças e uma das coisas que também se pode fazer de facto é a reflexão, ok? Pensa se aquilo faz sentido para vocês. Malta, consistência é hoje em dia a minha palavra preferida. Eu quando começo a pensar aqueles pensamentos que às vezes nos passam pela cabeça, e os coaches também têm pensamentos negativos, ok? Mas a verdade é que aprenderam e nós temos estratégias que também já vos ensinei e que tenho todo o gosto em ensinar, de facto de usar esses pensamentos e de mudá-los e transformá-los em pensamentos positivos. Mas nesses momentos eu também me passam essas coisas pela cabeça, e se isto não resultar, e se não resultar da forma como eu quis. Então nesses momentos eu tenho, mais uma vez, eu tenho que ter foco e tenho que ter consistência, e eu tenho que saber que mais cedo ou mais tarde, se eu continuar a ser consistente, a trabalhar, eu vou atingir os resultados que eu procuro. Portanto, é esta a mensagem que eu quero passar hoje. E não se esqueçam de investir no vosso desenvolvimento pessoal. Eu digo sempre isto: o dinheiro que nós investimos, seja no que for, é sempre pôr numa balança, ok? Eu sou capaz de investir 500 euros, 600 euros, sei lá, numa depilação a laser, por exemplo, não que não seja importante, eu também fiz, mas às vezes tenho dificuldade em investir 500 euros, 600 euros, 1000 euros num processo de coaching, e isto é tudo uma questão de prioridades. Portanto, o que é mais importante para ti, ok? E o coaching vai-te ajudar em muitas outras coisas na tua vida, e assim que tu perceberes de que forma é que tu consegues ter este desenvolvimento e aplicar depois o coaching a várias áreas, mesmo que já não estejas a ser acompanhado, tu vais perceber a diferença, ok? Portanto, pensem sempre também em vocês, é também uma forma de amor próprio e de lutarmos para o nosso sucesso, ok? Malta, obrigada e até à próxima, e o resto uma boa quinta-feira e um bom fim de semana que está quase.